Sabe que Jesus ele foi uma pessoa decepcionante, né? E a gente nem precisa ser irreverente, o que a gente precisa mesmo é ser bíblico. Porque você imagina o constrangimento da família de Jesus. Ele era filho de carpinteiro, aí ele larga a oficina do pai dele, ele sai por aí falando coisas que nem a própria família estava entendendo. Marcos capítulo 3, versículo 21, diz que os parentes de Jesus saíram para deter Jesus, tentavam segurar ele, dizendo assim, olha, ele está fora de si. Imagina a vergonha, você tentando assim, olha, vai me desculpando aí qualquer coisa, que meu filho ele não está bem, ele não está falando nada com nada. Quando Jesus estava na sinagoga de Nazaré, ele declarou então que ele era o Messias. Lucas capítulo 4 diz que a decepção daquela gente foi tão grande, mas tão grande, que eles queriam jogar Jesus de um penhasco. Jesus decepcionou a cidade inteira, gente que viu ele crescer, seus amigos de infância. Os discípulos, os que estavam mais próximos ali de Jesus, quando eles perceberam que Jesus não era o libertador político, não era o libertador militar, que Jesus não estava cumprindo com as expectativas deles, na hora mais difícil de Jesus, isto é, a morte de Jesus, os discípulos eles simplesmente foram embora, eles estavam decepcionados. Jesus decepcionou inclusive multidões. Eles queriam milagres, eles queriam comida, iam atrás de Jesus por causa de espetáculo, por causa de soluções. E Jesus resolveu virar amigo de pobre, gente suja, sem status, ficava falando a respeito de uma mensagem de reino de Deus, as pessoas não entendiam muito, a gente ainda não entende muito bem a respeito disso. Aí João capítulo 6, versículo 66, diz que muitos discípulos pararam de seguir Jesus, estavam decepcionados. Jesus foi uma pessoa decepcionante. Decepcionante para a família, para sua cidade, para os seus amigos, para as multidões. Inclusive, Jesus foi uma decepção para os líderes espirituais. O pessoal dizia que o poder dele é do demônio. Os fariseus, os líderes religiosos diziam assim, não, ele faz essas coisas em nome do príncipe dos demônios, de Beelzebub. Sabe o que me impressiona nisso tudo? É que Jesus ele não fica ressentido, ele não fica amargo, aquela pessoa azeda que fica retalhando os outros, sabe? Não, ele não fica dizendo, ai, ninguém me escuta, ninguém me entende, não se coloca no papel de vítima. E como é que alguém aguenta tanta decepção dos outros sem se perder? Eu fico imaginando o que é que passa na cabeça de Jesus, sabe? A resposta é muito simples. É claro que é simples, mas é muito complexa, né? Jesus sabia muito bem quem ele era. A gente falou um pouco disso na semana passada. A identidade de Jesus não estava atrelada ao que ele fazia. Antes de qualquer obra, antes de qualquer sermão, antes de qualquer pregação, Deus já tinha dito que amava Jesus, que tinha alegria na vida dele. A gente também sabe que a identidade de Jesus não estava atrelada ao que ele tinha, porque ele não tinha muita coisa. Ele era filho de carpinteiro, sustentado por mulher, não tinha assim muitas posses, né? Também não estava atrelado ao que pensavam dele, porque a gente acabou de ver que o que todo mundo pensava a respeito dele gerou uma grande decepção nas pessoas. É claro que Jesus não é uma decepção, é uma decepção para as pessoas que tinham expectativas erradas a respeito dele. Eu não sei se você lembra da cena do batismo, que nós falamos na semana passada também, onde a voz de Deus fala a respeito de Jesus, você é meu filho amado, a sua existência me traz alegria, meu filho. E é sobre essa base, eu sou amado pelo meu Pai. Eu tenho a convicção de que eu sou amado, de que eu sou filho amado. É a partir disso, dessa voz que Jesus escuta no dia do seu batismo. Ali, quando o Espírito Santo vem e desce como uma pomba. É a partir dessa afirmação fundamental que Jesus viveu tudo o que viveu. Foi assim que ele conseguiu ser plenamente humano, mas também ser plenamente Deus. É a partir disso que Jesus nunca perdeu o centro de si mesmo. É a partir disso que Jesus não precisa ficar usando máscaras para agradar as outras pessoas. Ele não precisou criar um falso ego para que então ele pudesse ficar agradando e satisfazendo as expectativas das pessoas. Ele não precisou se tornar o que outras pessoas queriam que ele fosse. Não, ele foi ele mesmo, para aquilo que ele foi chamado, a partir da afirmação fundamental que o Pai diz a respeito dele mesmo. Agora, se eu fizesse essa pergunta para você, quem é você? O que é que você me responderia? Será que você me responderia com a máscara número 1 de eu sou o que eu faço? Ah, eu sou fulano, eu sou empresário, eu sou empresária, sou engenheiro, sou engenheira, sou professor, sou professora.
sou funcionário público, sou líder de ministério, eu falaria sobre a minha agenda, sobre o meu trabalho. Tudo isso é bom e nos ajuda em muitos aspectos da vida, mas também coloca uma sobrecarga em você. Porque se você não está fazendo alguma coisa, parece que você não tem valor na vida. Então, se eu fizesse a pergunta, quem é você? Será que você responderia então com a máscara número 2? Eu sou o que eu tenho. E o que você tem não é somente sobre dinheiro. A gente pode falar a respeito dos nossos títulos, porque a gente tem título, a gente tem diploma, a gente tem status, a gente tem comparação, a gente tem vantagens. Será que você falaria a respeito da sua casa, do seu carro, da sua posição, das suas conquistas? E tem coisas que também são um pouco mais sutis nessa eu sou o que eu tenho, porque às vezes eu acho que eu tenho o casamento perfeito. Eu tenho a família estruturada, né? A família funcional, bonitinha, espiritual, da maneira como Deus quis, né? Você deve conhecer pessoas assim na sua vida que vão calculando o amor de Deus na vida delas a partir do que elas conquistam. Então quem tem muitas conquistas é mais abençoado, quem tem menos conquistas é menos abençoado. Então é pela comparação do que tem e o que o outro não tem, ou o que o outro tem e aquilo que lhe falta na sua própria vida. Então se eu fizesse a pergunta para você, quem é você? Você responderia com a máscara número 3 de eu sou o que pensam de mim? Talvez essa seja a mais comum, né? Mas também é mais difícil de identificar, porque fica escondida. Você precisa identificar nas palavras bonitas, sabe? Aqueles elogios, a consideração que você tem um pelo outro, os seus interesses. Essa aqui é aquela pessoa que quando toma decisões, ela não decide pelo que ela quer, ela decide pelo que a família vai pensar. Toma decisão baseado no que a família, no que o pai, no que a mãe, no que os irmãos querem, no que o amigo, no que a amiga quer, no que o chefe manda. As decisões são baseadas no que os outros pensam. Essas pessoas que respondem com eu sou o que pensam de mim, quando elas recebem um elogio, elas ficam a semana inteira assim, se gabando, pisando em nuvens, sabe? Agora, quando elas recebem críticas, quando elas são chamadas a atenção, quando elas dizem assim, não ficou tão perfeito, não foi da maneira como eu imaginei, elas ficam a semana inteira se remoendo, às vezes ficam anos amarguradas dentro de si mesmo, porque a autoestima está sempre num sobe e desce, vive numa montanha russa de emoções. O termômetro da vida é a opinião alheia. Eu confesso que eu tô mais aqui, nessa máscara. Eu acho que essa é a minha máscara favorita. Que às vezes eu fico mais preocupado com o que vocês vão achar da pregação do que com o que Deus realmente quer dizer através dela. Parece que a mensagem do Evangelho nunca é suficiente. O fato de Jesus ter morrido, ser sepultado, ressuscitado ao terceiro dia, nos livrado do poder da morte sobre a nossa vida, ter colocado diante de nós um caminho de vida eterna, não é suficiente. Parece que eu preciso criar alguma coisa que seja maior do que a mensagem do Evangelho para satisfazer você, para chamar a sua atenção. Somente o fato de Jesus ter nos livrado do poder do pecado, do poder da morte, não é suficiente. Aí o pregador ele precisa criar algo maior, parece. E é aqui que mora um perigo, porque essa máscara favorita tá muito natural. Tá tão natural que eu não tô nem conseguindo mais perceber que eu tô vestindo ela. Agora, é bem certo que essas máscaras, elas nos fazem mal. Essas máscaras nos afastam de quem nós somos de verdade. E como a gente vai ver daqui pra frente, essas máscaras, elas inclusive nos afastam de Deus. Então não seria o caso de dizer assim, tire suas máscaras? Por que você não tira a máscara e resolve tudo isso então? A gente não tira máscaras, pessoal, porque máscaras têm funções na nossa vida. De uma certa forma, máscara, elas nos protegem. No capítulo 2 do livro de Peter Scazzero, que tem sido o guia de pensamentos, né, dos nossos estudos nessa série, Espiritualidade Emocionalmente Saudável, ele lista 10 sintomas da espiritualidade emocionalmente doentia. E o segundo sintoma dessa espiritualidade doentia é ignorar as emoções de raiva, tristeza e medo. Então por que a gente não tira as máscaras?
Porque nós somos treinados a temer os nossos sentimentos. Você acorda na segunda-feira, aí você pega o seu celular, você checa a sua rede social, você vê suas notificações, você lê notícias, você sai de casa, vai pro trânsito, que muitas vezes é caótico, você trabalha o dia inteiro, aí tem criança na escola, tem atividades da escola, você volta para casa, você tem que atender às necessidades da sua família. Tudo isso já é uma experiência emocional por si só. O que acontece na terça-feira? Você repete. Acorda, pega o celular de manhã cedo, a primeira coisa que você faz é olhar a rede social, ver notificação, ler notícias, sai de casa, tudo de novo, e quarta-feira, e quinta-feira. Em nenhum momento desse ciclo, alguém para e pergunta assim, o que é que está acontecendo dentro de mim? Quais são os impactos da rotina que eu levo? O que vai acontecer comigo daqui 10, 20, 30, 40 anos vivendo do jeito que eu estou vivendo? Onde é que eu vou terminar vivendo desse jeito? E o que acontece depois de 10, 20, 30, 40 anos ignorando as nossas emoções? O seu corpo vai lembrar. O corpo lembra que a gente está em dívida com a nossa consciência, porque a gente pode reprimir a emoção da nossa consciência, mas o corpo registra. O corpo não esquece. O corpo carrega a raiva, o ressentimento, a amargura. Tudo que nós vamos jogando para debaixo do tapete no nosso casamento, o corpo vai registrando. Essas tristezas que você não conseguiu processar ao longo da vida, seu medo do futuro, porque quando a gente está com medo do futuro, a gente cobre com mais trabalho, e trabalha mais, e trabalha mais, e trabalha mais. É uma forma da gente garantir o futuro a partir de nós mesmos, e não dependemos de mais ninguém. Inclusive, a gente não precisa depender de Deus. Aí, quando a gente menos espera, tem uma conta gigante em cima da nossa mesa. Tem dor crônica nas costas, tem dores de cabeça, enxaquecas, né? A irritabilidade, insônia, palpitações, e não somente no corpo, é manifesto também no nosso comportamento. Na semana passada a gente falou sobre as nossas emoções que vão escapando do nosso controle. Não tem como ignorar as nossas emoções de raiva, tristeza, de medo o tempo inteiro, elas vão fugir. Elas fogem nos nossos comentários, nas nossas compulsões, no nosso sarcasmo. E é muito importante que você saiba de uma coisa. Preste muita atenção, porque esse diagnóstico não é diagnóstico de fraqueza espiritual. Isso é um diagnóstico de humanidade. Negar sua humanidade não te torna um sujeito mais espiritual. Você não pode negar quem você é achando que vai ficar mais próximo de Deus, mais espiritual. O que Jesus disse pra gente, e foi registrado isso por Marcos no capítulo 2, versículo 17, ele falou assim, olha, não são os que têm saúde que precisam de médico, são os doentes. Na Bíblia Sagrada, pecado não é se reconhecer doente. Pecado nas Escrituras Sagradas é rejeitar cura. Então não tente negar a sua humanidade numa forma ou num achismo, achando que você vai se tornar um sujeito mais espiritual, porque não vai. Mas também existem algumas outras razões, e temos pelo menos uma segunda razão para a gente preferir continuar com as nossas máscaras e não tirarmos. Porque viver uma vida de autenticidade incomoda pessoas ao nosso redor. Quando você tira a máscara, as pessoas que estão ao seu redor, elas se sentem expostas. No livro existe um conceito que é chamado de diferenciação. Diferenciação eu defino da seguinte forma. A diferenciação é a capacidade de uma pessoa sustentar a sua identidade sem romper seus relacionamentos. Não se trata de se impor nem de afastar, mas é a sua capacidade de não se perder de si mesmo. Esse mundo que a gente habita, essa cultura que nós vivemos, existe uma certa convenção social onde todo mundo precisa estar no mesmo nível emocional. A gente sempre procura por lugares seguros, lugares estáveis. Você provavelmente se relaciona com pessoas que estão no mesmo nível emocional que o seu. Tanto é que às vezes é desconfortável quando você pergunta assim, tá tudo bem com você? E a pessoa vem e responde assim, não tá tudo bem, as coisas estão indo um pouco ruins na minha vida. A gente às vezes fica sem saber o que dizer, porque existe uma convenção que dita o nível emocional coletivo. Como é que você deve reagir?
como é que você deve sentir, como é que você deve se comportar. Então, quando alguém perguntar para você se está tudo bem, você diga está tudo bem e siga a vida. Você não pode dizer que não está tudo bem, porque ninguém sabe o que fazer a partir do não está tudo bem, as coisas estão desmoronando na minha vida. A gente vai dizer, é complicado e vamos seguir a nossa vida. Então, quando você decide ser mais honesto, parar de fingir que tá tudo bem, ou colocar limites nas suas relações. Quando você decide viver com mais verdade, isso não afeta só você, mas está desorganizando todo um sistema ao seu redor. É por isso que você vai escutar frases do tipo, você mudou, você tá estranho, você não era desse jeito. Esse é um bom momento para você dizer, que bom, isso é elogio. Que bom que eu mudei, porque eu não posso ser a mesma pessoa que eu era há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos atrás. O Lucas de hoje não pode ser o mesmo Lucas daqui 10 anos, daqui 20 anos. Ele precisa amadurecer, ele precisa crescer. Mas também tem uma terceira razão para a gente preferir as máscaras e não retirá-las. É porque a religião, isso que nós fazemos todos os domingos, a religião pode ser um escudo contra o autoconhecimento. Escaseiro ele usa um termo mais bonito e ele explica isso com o termo usar Deus para fugir de Deus. Quando você chega a uma igreja, você é ensinado a frequentar a igreja, fazer devocional, as suas práticas espirituais, você participa de um grupo, né? Você tem que adquirir comunhão, criar o hábito da comunhão, você tem que dar as suas ofertas, você tem que servir, você tem que evangelizar. Tudo isso é bom, tudo isso é maravilhoso, mas isso não te obriga a tirar suas máscaras. Você pode fazer tudo isso, tudo, participar da vida religiosa, sendo um bom religioso, inclusive você vai ser condecorado e vai ganhar mais trabalho. Quanto mais religioso você for, mais a igreja vai colocar trabalho diante de você, mais reconhecimento você vai ter. Acontece que nada disso que a religião te ensina, ou te obriga a fazer, toca nos 90% do seu iceberg que nós falamos na semana passada. Frequentar a igreja, participar de grupo, trazer suas ofertas, servir, evangelizar, muitas vezes pode ser somente os seus 10%. Os seus 90% do seu iceberg continuam intocados. Porque a atividade espiritual, ela é uma espécie de anestesia na nossa vida. A gente se ocupa fazendo muitas coisas para Deus, mas a gente não tem tempo para estar com Deus. E uma vez que nós não estamos com Deus, nós não estamos consigo mesmo. A gente não está passando tempo com a gente mesmo. Santo Agostinho, né, uma figura extremamente importante para a igreja, quando ele escreveu Confissões, nós estamos falando isso aí de mais ou menos ali 400 anos depois de Jesus Cristo, 300, 400 anos depois de Jesus Cristo. Ele disse assim, como você pode se aproximar de Deus estando distante de si mesmo? Ainda no seu livro de Confissões, Santo Agostinho orou dizendo assim, concede, Senhor, que eu possa conhecer a mim mesmo, para que eu possa conhecer a Ti. Autoconhecimento não é narcisismo. Não significa que agora a terapia está substituindo a fé, ou a psicologia está invadindo a igreja. Não, autoconhecimento é espiritualidade. Conhecer a si mesmo para conhecer Deus. Esse é o título desse capítulo 4 do livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável, porque autoconhecimento é um caminho legítimo, é inclusive bíblico e necessário para que a gente possa conhecer a Deus, muito presente inclusive na teologia oriental. Nós que somos ocidentais não nos ligamos muito nessa ideia de autoconhecimento, a gente não gosta muito, a gente confunde muitas coisas. Até aqui tudo é diagnóstico, né? A gente precisa ter caminhos práticos, que se a gente faz um diagnóstico e não apresenta a solução, né, isso é uma violência. Então como é que a gente começa a desenvolver a nossa verdade? Como é que a gente desenvolve o nosso verdadeiro ego? Como é que a gente começa a arrancar as nossas máscaras e construir uma vida de verdade como Jesus construiu? Ainda que isso às vezes custe decepcionar outras pessoas. Escaseiro ele nos dá 4 caminhos práticos no seu livro, e eu divido com você. A primeira prática é silêncio e solitude. A pergunta aqui é, o que está acontecendo dentro de mim?
Parece que é uma pergunta simples, mas pode ser que para alguns de vocês não seja. Você pode dizer assim: ah, Lucas, é muito fácil na teoria, mas experimenta fazer isso com a minha rotina. Experimenta fazer isso dentro da minha casa, com os meus filhos, com o meu marido, com a minha mulher, com a rotina que eu levo. Sabe que o Escaseiro ele cita Inácio de Loyola, que é o fundador dos jesuítas, né? E ele desenvolveu uma forma de prestar atenção ao nosso interior. E essa prática já tem mais ou menos aí uns 500 anos. E ele chamou de consolações e desolações. Consolações são os movimentos interiores que produzem vida dentro de nós. É o que a gente aprendeu com o apóstolo Paulo. Quando Paulo está escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22, ele está falando de uma coisa que se chama fruto do Espírito Santo. É alegria, é paz, é esperança, a mansidão, o domínio próprio, o amor. Quando você sente consolação, você se sente mais vivo. Você está mais conectado, conectada com Deus. Você está mais inteiro na presença de Deus. As desolações são o oposto. São os movimentos que produzem morte interior. É a nossa inquietação, o nosso vazio interior, é o nosso peso, a desordem mental que de vez em quando chega nas nossas vidas, a nossa ansiedade. Quando você sente desolação, você se sente menor, contraído, inferior, perdido. Você está distante de Deus. Não significa que consolações são sempre de Deus e que desolações são sempre do diabo. É um pouco mais complexo que isso. Precisaria entender um pouco mais de Inácio de Loyola. Mas o apóstolo João, ele já tinha dito pra gente em 1 João, na sua primeira carta, quando ele escreveu, capítulo 4, versículo 1, ele falou assim, olha, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Essa é uma boa pergunta para você fazer no seu tempo de solitude, os tempos em que você está a sós com Deus. Você fala assim, onde é que eu senti vida hoje? E onde é que eu senti morte hoje? Isso é o início do autoconhecimento diante de Deus. Uma segunda prática é tenha companheiros confiáveis. A pergunta dessa prática é quem me conhece de verdade? Quem sabe sobre mim? Quem sabe quem realmente é o Lucas? Porque silêncio é essencial, mas silêncio sem comunhão é muito perigoso, porque autoconhecimento tem um risco enorme de virar auto-engano. A sabedoria de Provérbios disse pra gente assim que, olha, há caminhos que ao homem parecem direitos, parecem corretos, mas na verdade o final eles conduzem à morte. É preocupante o que Salomão está dizendo porque é o seguinte, ele não está dizendo que o caminho é errado, ele está dizendo que parece certo. É uma pessoa convicta, mas ela está indo em direção ao abismo. Então na sua vida, quem são seus companheiros confiáveis que podem questionar você? Que podem dizer a você o que você não quer ouvir? Contrapor seus pensamentos, as suas ideias e dizer assim, você não tem razão, você está errado, você está errada. Você tem um amigo ou uma amiga madura, um amigo maduro, um mentor, uma mentora, um conselheiro, alguém. Se a sua resposta é eu não tenho ninguém de confiança, eu não converso com ninguém, ninguém me dá outros pontos de vista, não tenho pessoas mais experientes do que eu, que podem me ajudar, mais maduras do que eu, que podem me ajudar, tá aí uma boa tarefa para você fazer. Ter companheiros confiáveis, adquirir companheiros confiáveis, não precisam ser muitos. Terceira prática que Escaseiro coloca pra gente é saia da zona de conforto. A pergunta é, eu tô vivendo uma vida que Deus me deu, ou eu estou vivendo a vida que outras pessoas esperam de mim? Isso que eu vivo, foi o que Deus colocou para eu viver, ou estou vivendo a vida dos meus pais, do meu chefe, da cultura? As duas primeiras práticas são sobre reflexão, mas agora o autoconhecimento exige ação. Algumas pessoas, quando elas adquirirem a prática de consolações e desolações, vão chegar a uma conclusão. E a conclusão é de que elas estão vivendo uma vida que não é delas, não é da maneira como elas gostariam. Elas gostariam de ser mais expressivas, mais profundas, mais maduras, fazer o que realmente gostariam de fazer e não estão conseguindo. Porque tem um momento da vida que você faz uma avaliação honesta de si mesmo e você pergunta assim, essa vida é minha? Ou essa vida que eu vivo é a vida da minha família? Eu escolhi essa carreira mesmo? Ou foi a minha família que escolheu para mim? Esse ritmo de vida que eu levo,
É o meu ritmo mesmo? É o que o meu corpo precisa? Ou isso é uma imposição cultural? Será que sou eu que não quero ficar para trás financeiramente, como os meus amigos estão? Meus amigos estão prosperando e eu não estou conseguindo prosperar. Imagina que você está numa carreira agora de advogado, advogada, analista, médico, professor, professora, funcionário público, não porque você gosta, mas porque disseram para você que dá dinheiro, dá estabilidade. Disseram que isso é dar certo na vida. Então, diante da vida, existe uma grande pergunta que você precisa fazer. Isso que eu vivo, é a vida que Deus me deu mesmo? Ou é uma vida que outras pessoas esperam de mim? Se você for por esses três caminhos, o caminho da prática, do silêncio e da solitude, ter companheiros confiáveis, sair da zona de conforto, isto é, ir viver aquilo que Deus colocou diante de você para você viver, a vida que Ele colocou, da maneira que Ele espera, e não que outras pessoas esperam, você vai precisar de uma quarta prática, que é orar por coragem. Você veja que tem um caminho progressivo. Porque a pergunta dessa prática aqui agora é: eu estou preparado para a reação das pessoas? Eu estou preparada para decepcionar pessoas? Eu estou preparado para não satisfazer as expectativas das outras pessoas? Existem relações na nossa vida que elas só sobrevivem por conta dos acordos coletivos. E quando você começar a retirar suas máscaras, o sistema coletivo vai se desestabilizar. Porque sua família, seus amigos, os seus colegas de trabalho, a sua igreja, eles estão acostumados com as suas máscaras. Eles estão acostumados com essa falsa verdade que você criou, com esse falso ego que você criou. E aí quando você começar a dizer assim, isso é errado, eu não participo disso, o que você está fazendo está errado, e não importa se todo mundo faz, se é errado eu não faço. Eu não compactuo com esse tipo de prática, com esse tipo de assunto, eu não faço parte desse tipo de roda. Eu não converso com esse tipo de gente. Quando você decidir se afastar de pessoas que não têm os mesmos valores que o seu, você vai precisar de muita coragem. Porque todo um sistema à sua volta vai começar a ruir, vai começar a cair. E é uma coragem que não vem de você, é uma coragem que vem do Espírito Santo. Paulo estava aconselhando o Timóteo, você sabe, Timóteo era um jovem na fé, na sua segunda carta ele está escrevendo para o Timóteo, capítulo 1, versículo 7, dizendo assim: olha, Timóteo, Deus não nos deu espírito de covardia, Timóteo, mas foi de poder, de amor e de equilíbrio. Você vai precisar de coragem. Se você fizer os 3 primeiros passos, você vai ter que se preparar para as reações, porque elas não serão tão boas. Talvez você seja a pessoa que Deus escolheu para interromper ciclo de mentira na sua família. Talvez você seja a pessoa ou a primeira pessoa que vai viver uma vida de verdade na sua família. E para fazer isso, você vai precisar de muita coragem para retirar as máscaras que estão aprisionando você e viver uma vida de verdade. Porque todo um sistema à sua volta vai ser desestabilizado, mas não somente coragem para isso, para lidar com as reações. Você também vai precisar de coragem, porque quando você retirar as suas máscaras, você vai se enxergar no espelho. E quando você se olhar no espelho, você vai ver suas marcas, suas imperfeições, os seus medos. Inclusive vai ver a sua beleza. E esse aí é o rosto que Deus ama. Foi Deus mesmo quem criou esse rosto. Deus está acostumado com ele. Quem não está acostumado é a gente. Nós estamos tão acostumados a nos olharmos no espelho com as nossas máscaras que a gente vai esquecendo de quem a gente é. E a gente precisa reaprender, reafirmar, ouvir aquilo que Deus falou a respeito de Jesus. Porque Ele também fala isso para nós. Nós somos filhos e filhas amadas de Deus. E a nossa existência dá alegria para Deus. A gente precisa se acostumar com esse rosto que foi Ele mesmo que criou. Tem imagem e semelhança de Deus em nós. Esse é o nosso rosto. Esse é o rosto que Deus quer ver. O rosto da verdade. Que assim o Senhor nos leve para esse caminho de coragem. Para que a gente possa enfrentar as reações. Não para que a gente se torne grande, mas para que o nome de Cristo continue sendo exaltado e pregado através das nossas vidas.